Vendo agora o funcionamento mecânico do coração no que diz respeito ao mecanismo de funcionamento do sistema valvar. Tá? Rapidamente, nós temos aqui 4 câmaras cardíacas, 2 do lado direito, que nós temos aqui então o átrio direito, o ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. O átrio direito recebe o sangue proveniente do corpo, tá? Recebe esse sangue. Esse sangue é drenado para o ventrículo direito por meio de uma válvula, válvula atrioventricular direita. A câmara cardíaca ventrículo direito vai viabilizar a passagem do sangue para os pulmões por meio da válvula semilunar pulmonar. Esse sangue vai circular nos pulmões e vai retornar por meio das veias pulmonares para o átrio esquerdo. O átrio esquerdo, por meio de uma nova válvula atrioventricular, vai possibilitar a passagem do sangue para o ventrículo esquerdo, e esse vai ejetar o sangue por meio, através da válvula semilunar aórtica, pela aorta, então, para que esse sangue circule em toda a circulação do sistema. Ok? Muito bem. Inicialmente, o sangue, então, chega ao átrio direito. Tá? O sangue chega ao átrio direito e começa a se acumular dentro daquela câmara. Tá? Se acumula até quanto? Ou até quando? Se acumula até que a quantidade de sangue dentro dessa câmara atinja uma pressão suficientemente grande para fazer com que a válvula atrioventricular direita se abra, portanto projetando seus folhetos para baixo. No momento que a válvula se abre, esses folhetos ficam para baixo, o sangue passa para o ventrículo direito. É difusão facilitada esse trem? Não, aqui não é nada relacionado a transporte ônico. Aqui é simplesmente movimentação de fluidos, tá? Mas que respeita parte daquela compreensão da difusão. É do meio de maior pressão para o meio de menor pressão. O raciocínio é muito semelhante, só que envolve outros fatores, tá? Muito bem, o sangue, portanto, cai aqui no ventrículo direito e começa a encher o ventrículo direito. Tá? Começa a encher. Vai chegar um momento que o sangue vai estar em quantidade tão grande aqui dentro que ele vai tentar voltar para o átrio esquerdo. Só que no momento que ele tenta voltar para o átrio esquerdo, o que acontece com esses folhetos da válvula atrioventricular? Eles sobem e são mantidos fechados por meio das cordoalhas tendíneas, ou cordas tendinosas, ou cordoalhas tendinosas. Tá? E então a pressão de sangue dentro do ventrículo direito não consegue fazer com que a válvula atrioventricular faça os seus folhetos abrir para cima. Tá? Se isso acontecesse, você teria ali um prolapso de válvula, tá? Quando ela abre para o outro lado. Muito bem. Então essa válvula se fecha e a pressão começa a aumentar dentro do ventrículo. Quando a pressão dentro do ventrículo aumenta bastante, tá? Essa pressão é capaz de promover a abertura da válvula semilunar pulmonar. Quando isso acontece, o sangue passa para a aorta pulmonar. Trabalha do mesmo jeito, só que as válvulas semilunares, os seus folhetos não abrem virando para baixo. Eles abrem sendo espremidos contra a parede, porque eles funcionam como sacos. Tá? Eles são bolsas, são 3 bolsas. Os folhetos são as bolsas. O sangue passa ali e espreme essas bolsas. Aí o sangue passa. Quando o sangue passa, tá, pela artéria pulmonar e vai para os pulmões, parte desse sangue tenta voltar. Quando o sangue tenta voltar, o que acontece com aquelas bolsas, que são os folhetos? São preenchidas. Quando o sangue volta, enchem as bolsas, e no enchimento desses folhetos vedam a válvula.
Portanto, novamente a válvula está fechada e o sangue não retorna para o ventrículo direito. Então esse sangue vai circular nos pulmões, vão circular nos pulmões, vão fazer a sua função circulatória nos pulmões e vão voltar para o átrio esquerdo por meio das veias pulmonares. Quando o sangue chega no átrio esquerdo, acontece a mesma coisa que aconteceu do lado direito. Vai havendo acúmulo de sangue até que a pressão dentro dessa câmara cardíaca seja suficientemente grande para abrir a válvula atrioventricular esquerda e, portanto, permitir a passagem de sangue para o ventrículo esquerdo. O sangue vai passando para o ventrículo esquerdo até que o volume e a pressão de sangue dentro do ventrículo esquerdo sejam capazes de fechar a válvula atrioventricular esquerda. Quando isso acontece, a pressão continua aumentando dentro do ventrículo esquerdo até que essa pressão faça a abertura da válvula semilunar aórtica, da mesma forma que aconteceu com a semilunar pulmonar. Portanto, o sangue passa por essa válvula, tá? E ele vai tentar voltar. Quando ele tenta voltar, esses bolsões, ou seja, esses folhetos, são preenchidos novamente com sangue, portanto, vedam a luz do vaso e o sangue não retorna, ele simplesmente segue seu caminho em direção à circulação sistêmica. Portanto, pessoal, todo o funcionamento, todo o mecanismo de abertura e fechamento do sistema valvar é um mecanismo de funcionamento puramente mecânico, ou seja, depende de variação pressórica. Pressão dentro de uma câmara e pressão dentro da outra câmara. Quando você tem diferença de pressão, o sangue força a abertura da válvula. Quando não existe diferença de pressão, a válvula fica fechada. Ou quando a pressão é maior na câmara inferior em relação à câmara superior, a válvula se mantém fechada. Ok?